banca examinadora. Meu nome é Natália Cavalieri Tui, sou professora de História. Vou começar descrevendo qual foi a competência escolhida. A competência escolhida foi Ensino Médio 13 CHS 102. Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, sociais, ambientais e culturais de matrizes conceituais, etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperativismo, desenvolvimento, etc., avaliando criticamente seu significado histórico, incorporando as narrativas que contemplem outros agentes e discursos. O objetivo desta aula é identificar a construção do discurso civilizatório em diferentes contextos e seus desdobramentos e o funcionamento da sociedade na inter-relação entre indivíduo e coletividade, a partir das diferentes matrizes conceituais. A partir daqui eu vou começar a falar com os alunos. Olá, alunos! Bom dia, alunos do primeiro ano! Meu nome é Natália, sou professora de História. Na aula de hoje, vamos identificar a construção do discurso civilizatório em diferentes contextos e seus desdobramentos e o funcionamento da sociedade na inter-relação entre indivíduo e coletividade, a partir das diferentes matrizes conceituais. Nossa, professora, mas o que é isso? Seria suficiente uma justificativa econômica? Mas sim uma justificativa ideológica para convencer tanto a população europeia quanto a população de outros continentes que os homens brancos europeus seriam superiores, tanto economicamente como intelectualmente. Para começar a nossa aula, vamos relembrar o que foi o imperialismo? Pessoal, eu coloquei um resuminho bem pequenininho aqui, ó, vamos colocar no caderno. Enquanto isso, nós vamos conversando. Já pode anotar aí no caderno. Então, vamos lá, pessoal. O que vocês lembram sobre o imperialismo? Vamos dar uma revisada. O imperialismo, em termos gerais, refere-se à prática de um Estado ou nação de expandir sua influência e domínio sobre outros territórios, culturalmente, economicamente e politicamente. Nesse contexto também, pessoal, vamos falar um pouquinho da segunda revolução industrial? Dá para colocar aí no caderno também, pessoal, então vamos lá. Nesse contexto do imperialismo, vamos falar da segunda revolução industrial. As inovações tecnológicas no período da segunda revolução industrial, apesar de aumentarem a produção e possibilitarem o surgimento de novas indústrias, acabaram provocando o desemprego e o empobrecimento da classe trabalhadora, em virtude da substituição da manufatura por máquinas. Esse empobrecimento foi constatado quando a classe trabalhadora não conseguia consumir o que era produzido, gerando então excedente de produção nas indústrias, consequentemente prejuízos econômicos. Nessas nações capitalistas, como Estados Unidos e Alemanha, precisavam dessa forma procurar novos mercados consumidores para além dos territórios europeus, assim como precisavam buscar matéria-prima para viabilizar a produção do fabril. Iniciou-se assim como ficou conhecido o imperialismo, a busca por novos territórios mediante política de expansão, domínio territorial, econômico e cultural de uma nação sobre outra. E com a segunda revolução industrial, o desenvolvimento do capitalismo monopolista financeiro vai demandar então a busca do mercado consumidor em matérias-primas fora da Europa, principalmente no continente africano e no continente asiático, ou seja, procurar matéria-prima para as indústrias e o mercado consumidor dos produtos produzidos. Gente, não adianta nada eles produzirem muito e não ter para que vender. O que importa nessa aula realmente, será que existiria uma justificativa só econômica para eles fazerem isso? Sim, mas eles teriam que inventar justificativas ideológicas. Bem, para convencer tanto a população europeia quanto a população de outros continentes que os homens brancos europeus seriam superiores tanto economicamente como intelectualmente. Caberia então aos europeus irem a esses continentes levarem sua tecnologia e toda a ideia de civilização. Será mesmo, pessoal, que isso daí está correto? Achar que um homem branco é mais civilizado? Baseado em quê, pessoal? Baseado em que eles colocaram essas pseudociências, né, como base para ter uma justificativa para o europeu poder ir invadir os outros territórios, levando a essas civilizações a sua superioridade. Então vamos lá, pessoal, nessas pseudociências que eles pegaram. A eugenia. A eugenia é uma teoria e prática surgida no final do século XIX, que propõe a melhoria das características genéticas da população humana por meio de atos seletivos de reprodução, buscando criar uma sociedade saudável e superior, como se o ser humano fosse um animal para ter raça. O racismo científico, também é chamado como racismo biológico, é uma pseudociência que defende a existência de raças humanas biologicamente e que justifica a discriminação racial com base em supostas evidências científicas. Essa crença defende que as diferenças entre grupos raciais refletem diferenças intrínsecas que algumas raças são naturalmente superiores ou inferiores a outras. E a outra é o darwinismo social. O darwinismo social é uma teoria que erroneamente aplica a teoria da evolução da espécie de Darwin ao contexto social. Ele sugere que a competição entre grupos sociais e a sobrevivência do mais apto seria a força motriz do desenvolvimento social, e que os grupos mais ricos e poderosos são, portanto, mais evoluídos.
Foi nesse contexto que o poeta chamado Jardim Clive fez o poema Fardo do Homem Branco. Vamos ouvir um trecho do poema, pessoal? Clamamos aqui. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão condenem teus filhos ao exílio, para atender às necessidades de seus cativos, para servir com pesados chicotes o povo agitador e selvagem, seus novos cativos, povos agressivos, metade demônio, metade criança. Então, pessoal, esse poema é racista? Sim. Por quê, pessoal? Porque ele fala que o africano, ele é uma criança, metade animal. Então, lá, pessoal, o poema é racista? Sim, o poema é amplamente considerado racista, pois assume a superioridade da raça branca e a inferioridade das raças não brancas, legitimando o imperialismo e a dominação colonial. Pessoal, será que esse poema ainda é relevante nos dias de hoje? Sim. Então, pessoal, apesar de ter sido escrito há mais de um século, o poema continua sendo relevante para a discussão sobre o legado do colonialismo, o racismo e as desigualdades globais. Vamos concluir nossa aula elaborando junto frases para combater o racismo. Vamos lá, pessoal? Eu vou colocar aqui. Vamos elaborar uma frase? Vamos? Qual frase nós vamos elaborar? Somos todos iguais. Somos todos iguais. Pessoal, agora vamos pegar a nossa mão, colocar em volta assim de um papel, desenhar a nossa mão e pintar para a gente representar a nossa vida. Então vamos colocar isso aqui na nossa escola. A gente vai colocar nossas mãos e vamos colar na nossa escola. Somos todos iguais.